Olá pessoal, bem, nós agora vamos para a nossa 13ª lista de exercícios da disciplina Matemática Discreta. Nessa lista de exercícios nós continuamos trabalhando com o pensamento quantitativo e nela nós iremos trabalhar o assunto que foi visto na aula de seleções e arranjos. Passemos para a nossa lista. A nossa primeira questão ela diz o seguinte: um comitê composto por 3 pessoas é escolhido de um grupo de 20 pessoas. Quantos comitês diferentes podem ser formados se? Então, essa questão ela é dividida em dois itens, item A e item B. No item A é dito o seguinte: o comitê consiste em um presidente, um vice-presidente e um tesoureiro. Então nós temos aqui um grupo de 20 pessoas, nós vamos escolher diferentes comitês dadas determinadas condições. E a primeira condição é que esse comitê seja constituído por um presidente, um vice-presidente e um tesoureiro. Então, para resolver este item, nós vamos precisar considerar que a ordem importa. Certo? Então lembre-se do que foi tratado em sala de aula. Quando a ordem importa, nós precisamos adotar determinada abordagem. Para resolver esse item, precisamos considerar que a ordem importa, pois cada posição ela é distinta. Portanto, temos um caso de arranjo simples. Então, quando a ordem não importa, nós temos um caso de seleção. Quando a ordem importa, nós temos um caso de arranjo. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar essa fórmula, em que N é o total de pessoas e P é o tamanho do comitê. Nesse caso, nós temos essa fórmula, como vocês podem observar, e aqui a quantidade de diferentes comitês que nós podemos formar. Então, como eu havia falado em sala de aula, nesse assunto os cálculos eles são relativamente fáceis de serem executados, certo? Facilmente você escreve um algoritmo, um programa no linguagem de programação da sua preferência para executar esses cálculos. O que é importante nesse conteúdo, só reforçando, é qual tipo de abordagem você vai utilizar. No caso, arranjo e seleção. Arranjo é quando a ordem importa, seleção é quando a ordem não importa. Vamos aqui para a letra B, o item B. No item B diz o seguinte: não existem distinções entre os membros do comitê. Ou seja, simplesmente fazer uma seleção. Então, dito isso, a gente já sabe qual é o tipo de abordagem que nós vamos utilizar. Nesse caso, como a ordem não importa, temos uma combinação simples. Usando a fórmula da combinação, observe aqui a fórmula da combinação, nós vamos ter 1.140 comitês diferentes. Então, quando a ordem importa, nós temos 6.840 comitês diferentes. Quando a ordem não importa, 1.140 comitês. Bom, vamos aqui para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: o Congresso de Porto Rico é formado por 27 senadores e 31 deputados. Okay? Observe bem. Quantas maneiras existem de escolhermos um grupo de 6 congressistas em Porto Rico? Veja bem, então, os dados da questão são a quantidade de senadores e a quantidade de deputados. E o que é pedido no item A é quantas maneiras existem de escolhermos um grupo de 6 congressistas. 6 congressistas tanto faz ser deputados e senadores, ou somente deputados, ou somente senadores. Então vamos lá. Como não há distinção entre as posições e estamos selecionando um grupo total de congressistas, ou seja, o nosso universo tem 78 elementos, 78 congressistas. Temos uma combinação simples. E aí vamos ter 230 maneiras diferentes de escolher. Ok? Passemos adiante. Item B. Quantas maneiras existem para escolhermos um grupo de 6 congressistas se 3 membros devem ser senadores e 3 devem ser deputados? Nesse caso, observe bem, nós temos aí uma condição bem interessante. Nós vamos escolher um grupo de 6 congressistas, porém, 3 membros desse grupo têm que ser deputados e 3 membros têm que ser senadores, certo? Nesse caso, nós vamos ter 3 senadores de um grupo de 27 e 3 deputados de um grupo de 51, ok? Pelo princípio da multiplicação, que foi visto na lista de exercício anterior, nós vamos multiplicar as combinações. Ou seja, como nós vamos escolher simultaneamente
deputados e senadores, a gente vai, além de aplicar a seleção simples, né, para cada subgrupo de deputados e de senadores, nós vamos pegar esses resultados e multiplicar, aplicando assim o princípio da multiplicação que foi visto no início dessa unidade. Então, nesse caso, nós vamos ter 60.913.125, né, formas diferentes de fazer essas escolhas. Ok? Então, vejam que os cálculos são relativamente simples e facilmente você ou faz isso numa calculadora, mais simples que seja, ou escreve um programa numa linguagem de sua preferência. Bem, temos aqui a questão 3. Na questão 3 é dito o seguinte: a árvore binária a seguir tem o maior número possível de versos para uma árvore de altura 5, certo? Então, nós temos aqui uma árvore binária de altura 5 e a quantidade de versos, o maior verso possível. Bem, é interessante nós iniciarmos a análise dessa questão por uma definição, né? Então, uma subida, o que é uma subida? É um caminho que começa na raiz e termina em uma folha. Por exemplo, o caminho indicado pelas linhas pretas é uma subida. Então, observe que aqui eu tenho um caminho. Vamos usar aqui a nossa canetinha para a gente dar um destaque maior, né? Então, temos aqui a raiz e essa linha preta que eu estou percorrendo aqui com a canetinha vermelha consiste em um caminho. Então, vai da raiz até um dos nossos folhos. Temos aqui vários nossos folhos, então, nesse caso, nós temos vários caminhos para serem percorridos nesta árvore. Ok? Bom, então vamos aqui para os itens da nossa questão. Quantas subidas diferentes existem nessa árvore? Então, quantas subidas diferentes, ou seja, caminhos que partem do nó raiz até o nó folha, né? Para resolver esse item, nós vamos analisar a estrutura da árvore. Ora, a árvore, como é que é constituída a estrutura dela? Ela tem altura 5, ou seja, nível de 0 até 5. Ela é uma árvore binária completa, ou seja, cada um dos seus nós que possuem filhos tem 2 filhos, né? E todas as folhas estão no último nível. Beleza, então essas são informações importantes que precisam ser levadas em consideração durante a análise dessa questão. Em uma árvore binária completa de altura 5, o número de folhas é 2 elevado a 5, ou seja, 32. Como cada subida é um caminho único da raiz até a folha, o número de subidas diferentes é igual ao número de folhas, ou seja, 32 subidas diferentes. Então você observa que, do ponto de vista de cálculos, essa também é uma questão que não exige muita expertise para fazer esses cálculos. Mas o que é importante aqui é quais cálculos você deve fazer, qual o pensamento matemático você deve aplicar. Vamos adiante. Item B da mesma questão. Suponha que você tem uma lista de 100 nomes e você precisa atribuir um nome dessa lista para cada subida. Observe bem, nós temos 32 subidas, nós temos uma lista de 100 nomes. Você não pode repetir os nomes. De quantas maneiras diferentes isso pode ser feito? Então, aqui já é uma questão um pouco mais desafiadora e que exige um pouco mais de raciocínio por parte de vocês. Vamos lá à nossa resposta. Temos que atribuir 32 nomes diferentes, um para cada subida, dentre 100 nomes disponíveis. Isso é um arranjo simples. Então vejam que como não é apenas uma seleção, não existe hierarquia, não existe ordem, então a gente vai aplicar o princípio do arranjo simples. Ou seja, aliás, desculpa, a ordem importa, né? Se fosse uma seleção simples, aqui não importaria. Então desfaz o que eu acabei de dizer, então vamos voltar para cá. A ordem importa, ou seja, cada subida recebe um nome específico e não pode haver repetições de nomes. Então nesse caso aqui, o que é que nós vamos ter? O princípio do arranjo simples. 100, que é o total do nosso universo, seria o nosso N, né? 32 é o nosso P, e aí o princípio aplicado nós temos aqui. Não é necessário a gente apresentar o resultado do cálculo, né? Uma vez, como eu disse para vocês já várias vezes, inclusive em sala de aula, nesse tipo de conteúdo o que mais importa, né, é saber quais cálculos você deve proceder. A realização dos cálculos em si não é muito importante. Letra C. Note que à medida que uma subida vai da raiz para uma folha, ela deve ir ou para a direita ou para a esquerda em cada vértice. Dizemos que uma subida tem uma mudança de direção se ela vai da direita para a direita após ter ido para a esquerda ou para a esquerda após ter ido para a direita. Por exemplo, subida iniciada na figura anterior tem uma mudança de direção. Quantas subidas existem com exatamente 2 mudanças de direção? Então,
Ficou claro aí o que vem a ser uma mudança de direção? Simplesmente você vai subindo a árvore, né? E ou você vai para a direita ou vai para a esquerda de acordo com o nó que você está. Bem, para ter exatamente duas mudanças de direção, uma subida deve seguir um dos padrões simples: direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, certo? Para cada padrão, a primeira direção pode ocorrer em 1 a 3 níveis, a segunda direção pode ocorrer nos níveis restantes até o nível 4 e a última direção deve continuar até o nível 5, ok? Então, essas daqui são algumas observações importantes para a gente poder entender como é que a gente vai resolver essa questão. Bem, para a gente calcular, né, nós vamos fazer o seguinte: para direita, esquerda, direita, nós vamos ter o quê? 6 combinações possíveis. Para esquerda, direita e esquerda, também 6 combinações possíveis. Total, nós teremos 12 subidas com exatamente 2 mudanças de direção. Então, mais uma vez, vocês viram que os cálculos a serem executados, eles não são complexos. O que é mais sofisticado, às vezes, é o tipo de raciocínio que você vai empregar. Ok? Bem, ainda nessa questão da árvore, né, nós temos o seguinte: suponha que lhe é dada uma árvore. Opa, deixa eu baixar aqui, pronto. Suponha que lhe é dada uma árvore binária como a árvore anterior, com o maior número possível de vértices, porém de altura 10. Então a árvore anterior ela tinha altura 5, essa árvore do item dele vai ter altura 10. Nessa nova árvore, quantas subidas existem com exatamente 2 mudanças de direção? Certo? Então, empregando um raciocínio similar ao que foi empregado na questão anterior, nós temos o seguinte, né? A primeira direção ela pode conter de 1 a 8 níveis, a segunda pode conter ocorrer nos níveis restantes até o nível 9, e a última direção deve continuar até o nível 10. Então, calculando, para D, E, D, nós vamos ter 28 combinações possíveis, esquerda, direita, esquerda, 28 combinações possíveis também. Então, um total de 56 subidas com exatamente 2 mudanças de direção. Ok? Vamos aqui para questão 4. Seja n maior ou igual a 0, seja j e k inteiros não negativos, tal que j mais k é igual a n. Use álgebra para provar que CNJ é igual a CNK. Ok? Então aqui é uma questãozinha que envolve prova. E aí, como a gente já vem falando muito em sala de aula, matemática discreta é essencialmente trabalhar com demonstrações, com provas. Então, para provar que CNJ é igual a CNK, onde J mais K é igual a N, nós vamos usar a definição de combinação. Lembre-se do que é a combinação, né? Então, na definição de combinação, nós temos isso aqui. Deixa eu só dar aqui a canetinha. Temos aqui a nossa definição de combinação, isso para o N e o J, e aqui a mesma definição de combinação para o N e o K. Ora, como J mais K é igual a N, então quem é K? É N menos J. O que a gente está fazendo aqui é simplesmente uma manipulação algébrica elementar, coisa de ensino fundamental. Então a gente vai substituir. E aí nós vamos ter esse resultado aqui, uma vez que a gente faz a substituição, certo? Observe que n fatorial de n sobre fatorial de j vezes n menos j fatorial é igual, né, ao que nós temos aqui, certo? Observe que apenas houve uma troca de posições aqui do fatorial de j, mas isso não importa muito porque a gente sabe pelas propriedades da multiplicação, né? Portanto, CNJ é igual a CNK, ok? Então veja que a demonstração utilizou alguns princípios algébricos, muitos elementares, apenas um raciocínio um pouco mais sofisticado para chegar a esse resultado. Ok? Passemos então para a nossa quinta questão. Na nossa quinta questão nós temos uma definição, né? Seja Rnj uma função de 2 variáveis definidas recursivamente da seguinte forma. Então temos aqui uma definição recursiva, assunto do tópico anterior da nossa disciplina. Então, o caso base diz que Rn0 é igual a Rnn igual a 1 para todo n maior ou igual a 0. Rnj é igual a Rn menos 1, né, mais Rn menos 1, J menos 1. Então, aqui é o caso recursivo e o caso base da definição dessa função de 2 variáveis. Demonstre usando
indução em uma das identidades, na demonstração do teorema 4.3, que está lá no livro texto, que RNJ é igual a CNJ, ou seja, a combinação para todo N maior ou igual a J e J maior ou igual a zero. Ok? Mais uma questãozinha que envolve demonstração, que envolve prova. Essas questões que envolvem demonstrações, que envolvem provas, eu sugiro que vocês assistam a resolução dela uma vez, mais uma vez, até você conseguir entender bem como é que se procedeu a resolução da questão. Questões que envolvem demonstrações, elas geralmente exigem um pouco mais de atenção da gente e nem sempre a gente vai entender da primeira vez, na primeira tacada, vamos dizer assim, como é que aconteceu a demonstração, como é que ela foi construída, na verdade. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos provar por indução, né, que essa igualdade é verdadeira para todo N maior ou igual a J e J maior ou igual a zero. Ora, como é uma prova por indução, nós vamos começar com o quê? Nós vamos começar com o caso base, né? Então, toda vez que a gente vai trabalhar com prova por indução, a gente começa com o caso base. Então, nosso caso base seria o quê? J igual a zero ou N ou J igual a N, certo? Então, nós temos aqui igual a 1, né? Que vai ser igual a N, CN e N. Então, está demonstrado aqui o nosso caso base. Nossa hipótese indutiva, nós vamos supor que para algum N maior ou igual a 1 e para todo J está o que? 0 menor ou igual a J e J menor ou igual a N, nós vamos ter essa igualdade aqui e essa outra igualdade aqui. Ok? Pela parte recursiva da definição, né, nós vamos ter essa situação aqui. Ok? Utilizando a nossa hipótese indutiva, nós temos essa construção e aí, né, pelo teorema da identidade, o teorema de Pascal, nós temos a seguinte situação, certo? Então, portanto, né, a igualdade ela está demonstrada e assim por indução nós provamos que para todo N, né, para todo RJN, temos aqui a igualdade demonstrada. Bem, e assim como nas outras listas de exercício, ao final da lista a gente faz alguns comentários sobre a importância desse assunto para o estudo, para o estudante de ciência da computação. Nós vamos fazer aqui um breve comentário também sobre essa lista sobre arranjo e seleção. Então, o que a gente poderia dizer? Que essa lista de exercício ela aborda conceitos fundamentais de contagem, isto é, arranjo e combinação, que são essenciais para a formação de um cientista da computação por várias razões. Primeira razão, análise de algoritmo. A compreensão de arranjos e combinações é crucial para analisar a complexidade de algoritmos, especialmente quando se trata de algoritmos que exploram todas as possibilidades possíveis, como algoritmos de força bruta ou backtracking. 2. Estruturas de dados. A questão 3, especificamente, ela trabalha com árvores binárias, que é uma estrutura de dados bastante conhecida dentro da computação. A habilidade de analisar caminhos e padrões em árvores é importante para desenvolvimento de algoritmos de busca, otimização de estruturas de dados, compreensão de árvores de decisão em machine learning, implementação de sistemas de arquivos e o desenvolvimento de compiladores. Pensamento recursivo. A questão 5 ela induz uma função definida recursivamente, um conceito central em programação. Muitos algoritmos eficientes em computação são implementados recursivamente, como por exemplo, algoritmos de ordenação, o merge sort, o quick sort, travessias de árvores e grafos, e resolução de problemas de backtracking. 4. Habilidades de prova e demonstração. As questões 4 e 5 desenvolveram a capacidade de construir provas matemáticas, uma habilidade importante para verificação formal de programas, desenvolvimento de algoritmos corretos, análise de segurança em criptografia e demonstração de propriedades em sistemas distribuídos. 5. Algumas aplicações práticas desses conteúdos que a gente acabou de ver. Criptografia, arranjos e combinações são fundamentais para entender permutações e combinações de chaves. Na área de compressão de dados, a análise combinatória ela ajuda a entender padrões e redundâncias. No campo de redes, análise de possíveis caminhos em roteamento, e na área de banco de dados, a otimização de consultas e análise de índices. Bem, além do mais, temos também o desenvolvimento do pensamento abstrato.
Exercícios como esse ajudam os estudantes a modelar problemas matemáticos, desenvolver raciocínio lógico, melhorar a capacidade de resolução de problemas e, por fim, praticar o pensamento algorítmico. E também há uma conexão com outras disciplinas, né? Esse conteúdo ele se conecta com várias disciplinas do curso, como, por exemplo, teoria de grafos, análise de algoritmos, estrutura de dados, teoria da computação, compiladores e inteligência artificial. Além disso, essas habilidades elas são valorizadas no mercado de trabalho, pois profissionais que dominam esses conceitos eles tendem a escrever código mais eficiente, desenvolver soluções mais elegantes, ter maior facilidade para aprender novos conceitos, ter melhor capacidade de análise e resolução de problemas complexos. Em resumo, embora à primeira vista possa parecer um conteúdo puramente teórico, a matemática discreta e, em particular, o estudo de arranjos e combinações forma uma base sólida para muitos aspectos práticos e teóricos da ciência da computação, contribuindo assim para o desenvolvimento de profissionais mais completos e preparados para os desafios da sua área. Ficamos por aqui, até a próxima lista de exercícios.